coragem de criticar uma obra que está rendendo muito? Quem é que vai ter a coragem de, em nome da ética, dizer o lucro não pode estar acima da qualidade, da verdade? O sucesso deslumbra, né? E ele fala o que contém, né? As utopias e as excentricidades que por vezes abundam e chocam o bom senso. A gente não para pensar que espírito superior não vai gastar tempo para ficar falando bastante coisa, repetindo, 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 e não vai propor utopias, excentricidades. Os espíritos superiores não propõem coisas que não podem concretamente ser realizadas. E a gente vê esses espíritos propondo 500 projetos. Aliás, o que virou a Casa Espírita hoje? O que é a Casa Espírita hoje, se não exatamente um reflexo desses espíritos inferiores? Porque as práticas que as casas espíritas hoje têm não são criadas, não foram criadas ou ensinadas por Kardec. Que é outra coisa que as pessoas não param para pensar, né? As pessoas entram numa casa espírita, começam a participar e começam a reproduzir e imitar o que ali sempre foi feito. E ninguém olha e diz assim, mas peraí, por que a gente faz isso aqui? Quando isso aqui começou? Por que isso não está nas obras de Kardec? E a pessoa fica repetindo. E isso, quando além de repetir, ela não traz mais coisa, né? Que é exatamente a ideia dos espíritos que propõem utopias. Porque a pessoa, o que a pessoa faz? Ela pega diversas ideias que ela julga que são boas e aí ela tenta implementar na casa espírita. Tudo que é bom, ela traz para dentro da casa espírita. Até que a casa espírita virou o que é hoje. Hoje as casas espíritas, a gente entra, tem 500 departamentos, 500 atividades e às vezes nem 1% tem a ver com o espiritismo. Porque a pessoa vai colocando coisa, né? E sempre com a justificativa, mas porque é bom, é porque produz o bem. Aí a gente vai colocando tudo. Colocou tanta coisa dentro da casa espírita que agora a casa espírita não fala de espiritismo. Notem, a gente vai colocando tanta coisa dentro que daqui a pouco o que tem dentro não é mais espiritismo, é outra coisa. É uma salada de coisas. É uma oficina. A casa espírita hoje é uma oficina. Tem lugar para a pessoa desabafar, tem lugar para a pessoa chorar, tem lugar para a pessoa orar, tem lugar. Mas a casa espírita não trata de espiritismo. O espiritismo é secundário na casa espírita. Por causa disso, os espíritos ficam propondo. E a pessoa diz, olha que lindo, o espírito propôs fazer tal coisa, olha que lindo. Mas a pessoa não vê que é utópico. E esses espíritos dizem para você fazer isso, por quê? Porque daí você fica preocupado gastando seu tempo fazendo isso e não vai estudar espiritismo. É justamente o que eles querem. Eles não querem que você estude Kardec. Por isso que eles ficam propondo um monte de distração. E você cai na armadilha deles, porque como são coisas que aparentemente são bonitas e bondosas, e muitas vezes são, mas ele está usando coisas bondosas para te desviar de Kardec. E você não está vendo. Hoje, quando eu converso com os espíritas Brasil e mundo afora nas redes sociais, esses da casa espírita tradicional, eles me contam todo o dia a dia deles na casa espírita. E aí eu pergunto assim, tá, mas e você lê Kardec? Ah, eu leio o Evangelho. Você conhece a revista? Não, não conheço a revista. Trabalhos com a juventude, então. Primeiro que praticamente não existe juventude na casa espírita. Né? Não existe. E quando existe, jovem estudar Kardec, jovem praticar evocação, inexiste. Jovem tem que falar do Evangelho, fazer teatro, tocar música, falar sobre temas da juventude. E aí o jovem nunca conhece Kardec e nunca pratica as evocações. Mas a gente fica com essas propostas utópicas. Né? E aí o espírita fica criando coisas dentro da casa espírita, que não é o local. E aí ele não tem competência, né? Porque ele fica pegando tudo de fora e aí ele não tem competência.
Aí ele faz tudo meia boca, usando a expressão. Ele faz tudo mal feito. Muito interessante isso no movimento espírita. O movimento espírita tem um excesso de coisas e todas são mal feitas. E nenhuma delas cuida do espiritismo. Então olha só o que esses espíritos fizeram. Não se trata mais de Kardec, do espiritismo, dentro das casas espíritas. Você faz outras coisas e essas outras coisas ocupam todo o nosso tempo, não fazem a gente evoluir e ainda é feito mal feito. Porque a gente tem uma ideia equivocada de que se é voluntário, não tem que ter a mesma qualidade daquilo que é profissional. Olha que interessante. As pessoas pensam, é de graça. Então, se é de graça, não precisa ter qualidade. A gente tem vídeos mal feitos, a gente tem casas espíritas completamente desestruturadas, feias. Porque a gente não oferece nada de qualidade. Mas por que a gente não oferece nada de qualidade? Porque a gente está preocupado ouvindo esses espíritos, querendo fazer tudo, e quem abraça tudo é uma sabedoria popular. Quem abraça tudo não faz nada direito. Então a gente vê que tudo no movimento espírita é 50%. Aí tem evento com música, todo mundo tem que aceitar e achar lindo porque é música espírita. Daí a música é ruim, o instrumento é ruim, o instrumentalista é ruim, o cantor é ruim, e todo mundo chora, se emociona e bate palma. Porque está falando em Jesus. A gente pode ter arte espírita, mas tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade. Agora, só porque é espírita e é voluntário, daí pode ser ruim. Eu sou obrigado a gostar, a gente criou essas ideias. A gente fica fazendo um monte de coisa dentro do centro espírita. Mas não se estuda Kardec. E não se faz com qualidade. E aí ele fala, para concluir, ele fala o que essas obras produzem. Lamentável impressão nas pessoas ainda noviças da doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo. Como pode ser mais claro, Kardec, com o que aconteceu e acontece hoje? Hoje, quando a gente vai conversar com as pessoas noviças no espiritismo, que nem vão conseguir chegar em Kardec e aprofundar, a gente vai conversar com essas pessoas, elas já estão viciadas naquilo ali. Então essas obras já tomaram conta e já deu uma ideia falsa do espiritismo. A pessoa pensa que aquilo, tanto isso é verdade que quando a gente fala o que Kardec diz, essas pessoas dizem que o que a gente está dizendo não é espiritismo. Olha o nível da distorção e da loucura que a gente chegou no movimento espírita. Kardec não é mais espiritismo. Essas obras são, porque elas tomaram conta e elas passaram a ditar, e as pessoas chegam na casa espírita, aprendem aquilo. Daqui a pouco a gente quer falar em Kardec, a pessoa acha um absurdo, porque ela já viciou nesses outros espíritos, nessas loucuras. E é uma dificuldade tirar essas pessoas dessa loucura e fazer elas raciocinar. É isso que a gente vive hoje. Há coisas que a gente fala no Kardec Tube que as pessoas ficam chocadas, irritadas, indignadas. E elas julgam que isso que a gente está dizendo não é espiritismo. Por quê? Porque elas já aprenderam uma outra coisa que apresentaram para elas como espiritismo. Então, quando a gente diz, por exemplo, que não há uma vida material após a morte, mas mais de 80% do movimento espírita nem sonha com isso. A pessoa vai no cinema ver o filme do Nosso Lar, para ela aquilo ali já, até para quem não é do espiritismo, a pessoa já diz, aquilo ali é espiritismo. Todo mundo já tem uma ideia geral que aquilo ali é espiritismo, porque isso já tomou conta. E aí quando a gente surge dizendo não é espiritismo kardeciano, a pessoa não entende, ela não concorda, ela fica zonza, ela se irrita, ela se desespera, ela sai correndo, ela nos agride, ela grita, ela xinga, porque a gente disse algo completamente contrário do que ela sempre acreditou que fosse espiritismo. E aí ela tenta pegar textos de Kardec para forçar que Kardec disse a mesma coisa. Até que chega um ponto que ela não consegue,